Ela acabou de se casar, mas por dentro já se sente completamente sozinha. Tem decisões na vida que parecem certas, pelo menos para todo mundo ao redor. Tudo está no lugar, o casamento aconteceu, as pessoas celebram, os sorrisos estão ali, mas dentro algo não encaixa. Uma sensação estranha, como se você estivesse aceitando um destino que não é realmente seu. E o mais difícil não é o que os outros veem, é o que ninguém vê. A solidão que nasce mesmo quando você não está sozinho. E é exatamente aí que começa a verdadeira batalha. Olá, eu sou a Anice. E hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. Karim, ao assinar o contrato de casamento de Laila, tinha uma sensação de irrealidade. Parecia que tudo estava errado e que também estava certo. Não era para ser assim. Insistia em lembrar-lhe uma voz no fundo de si mesmo, e outra respondia: é o único jeito agora. Aposta a assinatura, ergueu a cabeça e contemplou seu cunhado, o califa de Córdoba. Nos grandes olhos do jovem espelhava-se sua alma. Transparecia dúvidas, incertezas, desejos diferentes, lamentos, esperanças. Laila é uma joia preciosa, Jamal. Cuide muito bem dela. Eu não suportarei saber que ela venha a ser infeliz nessa união. O que estiver ao meu alcance fazer pela felicidade de minha esposa será feito. Prometeu Jamal, estendendo a mão a Karim para o gesto que daria por encerrada a parte oficial do contrato nupcial. Os movimentos de Karim também seguiam o ritmo de seu impasse interior. Devagar, ele tocou a mão de Jamal, porém não correspondeu ao sorriso. Os homens que testemunhavam o contrato aplaudiram e parabenizaram o califa e Karim. E na pressa de usufruir do banquete, empurraram os dois para fora da sala reservada onde se passara a formalidade. No grande salão de festas do palácio, a música, os aromas e a alegria das danças e trajes dos convivas não deixavam dúvidas de que, apesar de apressado, o casamento era comemorado com primor. Zahara, ostentando o protuberante ventre, próximo dos 8 meses de gestação, estava sentada entre as outras esposas do califa. Seu olhar, entretanto, a distinguia e ofuscava qualquer outra percepção. Era duro, irado, ciumento, magoado. Refletia todo o desprezo de que julgava estar sendo vítima. Aida e Camila trocavam olhares compreensivos. Já haviam cruzado aquele portal de iniciação na vida de uma mulher muçulmana. Aliás, havia uma diferença. Zahara era apaixonada pelo califa. Elas não. Tinham desenvolvido um vínculo de forte amizade e afeição, mas não guardavam paixão. Foram educadas dentro da cultura de seu povo e aceitavam como normal e certa, sem questionamentos. A terceira ousara questionar. Desejava sentir, sonhar e viver um relacionamento de paixão. Encantara-se com o califa, e de sua parte, ao menos, o casamento ultrapassara as barreiras da convivência política e social. Envolvera-se e acreditara ser a última esposa do califa. Por algum tempo, seduzido pela paixão e enlevo da jovem, ele a preferia às demais, embora cumprisse os deveres assumidos com cada uma, mas nenhuma de suas esposas tocava-lhe com profundidade e sentimentos. Em todas parecia encontrar apenas a sombra de si mesmo, o eco das próprias palavras, a repetição de seus pensamentos. Não havia em seus relacionamentos desafio, troca, construção conjunta, nem mesmo o tempero da divergência. Eram monótonos, vazios, em razão da submissão delas ao poder masculino. O anseio de agradar era tanto que o fazia se sentir enjoado,
como alguém alimentado por semanas apenas com mel e doces. Laila era uma rajada de ar frio, o sabor do sal e da pimenta, de um alimento nutritivo e não enjoativo. Mas os sentimentos do califa, também para com ela, eram confusos. Admiração, respeito, satisfação do ego pela beleza e inteligência despertava seu desejo, mas por quanto tempo? Quando suas noites voltariam a ser assombradas com visões de uma mulher proibida, e a conhecida e velha solidão interior se abateria sobre ele uma vez mais. Ela entrava no salão majestosa, altiva, distante como uma soberana. Suas atitudes pareciam dizer que não tinha nada a provar a ninguém e que era uma concessão sua a concordância com a união. Ela não estava sendo casada pela família. Ela aceitara, e isso estava claro em cada passo que dava ao encontro do califa, agora seu marido. Agora entendo esse casamento às pressas, murmurou um convidado em uma das fileiras que se abria para dar passagem ao cortejo da noiva. É fascinante. Não é só bonita. Há qualquer coisa de perigoso no olhar dessa mulher. Já ouvira falar da beleza da jovem, mas é soberba. Endossou um dos homens próximos que ouvira o comentário. Jamal pode casar-se com a mulher que desejar, segundo nossas leis, comentou um velho e, piscando o olho malicioso para os demais, indagou. Quem não desejaria essa jovem? Nem as virgens do paraíso a ofuscam. Jamal não é bobo. Por que esperar as virgens do paraíso se pode ter essa aqui na terra daqui a pouco? Se eu fosse ele, faria o mesmo. Algo me diz que essa mulher é perigosa. Insistiu o primeiro convidado que se manifestara, agora observando Laila estender a mão para o marido. É fria, mas tem qualquer coisa que arde nela. Você está querendo fazer profecia sobre a noiva do califa, advertiu o velho. Perde seu tempo. Ninguém de nós poderá mais do que olhar e cobiçar em segredo a nova esposa do califa. Espere e verá. Terminou o convidado encantado com a noiva. Córdoba é grande, mas graças a Alá tem poucos mudos. Os pés carregam as línguas. Creia, ouviremos falar dessa mulher. Está louco? Quem se atreveria? É a esposa do califa. Grunhiu o velho. A soberana de Córdoba, provavelmente, retrucou o convidado, sem se dar por achado na discussão. Ela tem poder e sabe disso. Qualquer mulher com essa consciência é perigosa e fascinante. Se unir a isso a beleza física e a inteligência, bom, então é uma rainha da vida. Reina sobre a vida e a morte. Você parece falar dos antigos cultos das deusas das tribos do deserto, comentou o homem que assistia calado à discussão. Ela encarna perfeitamente o conceito, não concorda? Silencioso, o homem contemplou Laila sentar-se, serena, olhar firme ao lado do califa e concordou com o insistente e encantado convidado. A mulher que adentrava a corte de Córdoba, em tão alta posição, não viera até ali para ser a sombra de quem quer que fosse. Ela tinha luz própria e não escondia o brilho, embora não se pudesse falar que desfilasse alegria, contentamento ou felicidade. Ao contrário, estampava tamanha aceitação e conformidade com a cultura e as leis vigentes que ficava claro que concedia sua presença, mas não a participação interior. Era uma noiva que desfilava coragem, tão somente, palavras que nenhum deles ousou atribuir a uma mulher. Zahara, desconfortável e despeitada, evitava olhar a jovem, pois odiava o que se passava. Adara e Fará, conhecedoras da personalidade de Laila, não se iludiam. Limitavam-se a sorrir e conversar educadamente com os convivas, sem nada revelar.
Mas a Dara corria o olhar entre as esposas de Jamal, e o que se dava com Zahara foi claro como o dia a sua percepção apurada. Problemas no caminho de nossa menina, pensou ela. Não posso partir sem conversar com Laila. A oportunidade concretizou-se 3 dias após as núpcias. Conversavam amenidades, à sombra de um fresco jardim interno do palácio. Um recanto aprazível com o som dos pássaros e sua alegre agitação, acompanhados pelo doce ruído de uma fonte que alimentava um espelho d'água repleto de plantas aquáticas. Córdoba é uma bela cidade. Não a imaginava tão grande, nem tão cheia de atrativos, comentou a Dara, segurando a mão de Laila e observando o seu rosto sério, calmo. O olhar, desde que chegara à cidade, era aquele abismo negro indefasável e fascinante. Que bom que gostou. Posso ter a esperança de recebê-la várias vezes. Isso me alegra. Virei sempre que possível, Laila. Ou sempre que você precisar. Sabe que basta me chamar, não é? Sei, e agradeço. Mas, sendo assim, talvez fosse melhor você não partir. Sugeriu Laila, apertando a mão da amiga. Se basta pedir, considere esse o primeiro pedido. Fique. Mamãe pode acompanhar Karim e tratar de tudo em Cádiz. A Dara abriu a boca, surpresa com o pedido, para tornar a fechá-la. Por quê? Você está casada há tão poucos dias. Por isso mesmo. E fará? Não seria mais apropriado que ela ficasse? Será que não ficará magoada? Agora não preciso de minha mãe. Respeito-a muito e a amo. Mas neste momento ela não é a mãe adequada para estar comigo. Prefiro minha segunda mãe. A Dara sorriu enternecida com o carinho da jovem. Acariciando suas mãos, insistiu em tom suave. Por que, minha menina? O que houve que eu não sei? Conte-me. São muitas coisas, mãezinha. Muitas. Talvez demais até para seus fortes ouvidos. Não sei se é a hora de contar algum deles e se é necessário. Prefiro omitir fatos. Deixe-me falar do que eu sinto. Resume-se a uma palavra: solidão. Novamente, a Dara abriu a boca, surpreendida com a confissão. Repetiu o gesto mais de uma vez. As palavras pareciam não sair. Recusavam-se a se propagar no ar. Mas... Você casou ontem. Concordou, aceitou tudo. Não disse uma única palavra contra a ideia, nem questionou. Eu pensei... Bem, o califa é um jovem atraente, inteligente, poderoso. Pensei que pudesse haver uma chance de você gostar dele. Por isso casava-se. Mas não é assim. Ou é, filha? E você está com medo da animosidade das outras esposas. Esse é um fato muito comum em nossa sociedade, sabe disso. Não se deixe abater. Com o tempo e a maturidade, essas picuinhas se resolvem e aprendemos a amar sem selos de propriedade. A vida é tão fugaz para que nos detenhamos em atitudes pequenas, possessivas. Seja feliz. Faça seu marido feliz quando ele estiver com você. Deixe-o livre e ele sempre voltará. Laila sorriu triste, deixando que seu rosto estampasse pela primeira vez a dor que suportava em seu coração. Lamento, mãezinha. Sei o quanto sonhou que eu teria uma vida como a sua junto a meu pai. Mas não é verdade. É muito diferente. Jamal é um homem interessante. Sua companhia é agradável. No entanto, não o amo. Digamos que temos uma relação conveniente. E, sim, a sua outra questão. A animosidade das outras esposas é palpável. Quase uma entidade corporificada, eu diria. Não me iludo com a aparência de normalidade.
Sei que devo observá-las com atenção. Não tenho medo, mas gostaria de contar com sua presença. Por favor, fique. Eu arranjarei uma desculpa para a mamãe. Ela sabe o quanto gosto de você, e afinal, vocês compartilharam um marido, e de certa forma, a mim e Karim também. Ela entenderá. Adara estendeu o braço sobre os ombros da jovem e apertou-a delicadamente com ternura. Beijou-lhe a testa e respondeu: Não precisa contar-me nada. Creio que posso imaginar um pouco do que você viveu, e de fato basta. Você cresceu, amadureceu rápido demais. Sempre foi muito inteligente e ousada, mas agora eu a sinto como uma mulher experiente, muito experiente. Posso dizer que você vivenciou experiências práticas que colocaram em xeque o que pensava sobre a vida? Pode, mãezinha, respondeu Laila, recostando a cabeça no peito de Adara, numa demonstração clara de carência afetiva. Lágrimas inundaram os olhos de Adara ao perceber a fragilidade da jovem, que um dia fora uma menina alegre e feliz, a qual ensinara a dançar e encantar as pessoas com sua leveza e graça. Respirou fundo para conter a emoção e acariciou os longos cabelos da moça. A vida é dura, mas é linda. Não deixe nunca de perceber a beleza de cada dia, minha filha. Pode ser estranho dizer, mas é real. Mesmo a dor mais profunda pode ser um momento de rara beleza em nossas vidas, se tivermos a consciência de que fizemos o melhor ao nosso alcance e que diante de Allah estamos em paz. O resto é o resto, simplesmente. Coma o melhor da vida e não se preocupe com as sobras. A essência de cada um, de cada ato, de cada sentimento, de cada coisa que vive é o que importa. O resto é o resto. Dê sua essência a que merecer, e aos outros deixe o resto. A vida da mulher em nosso meio, e também nos outros povos, não creia que seja muito diferente. Alteraram alguns costumes conforme a necessidade de cada época, mas em essência, filha, somos todas iguais. Não importa a raça, a crença, a cor, a posição social. O Criador, o Misericordioso, nos fez assim. Eu sempre lhe disse, Laila, e espero que não tenha esquecido. Temos um grande poder. Não é à toa, nem é por nada que a terra e lua se assemelham à natureza feminina. A vida pulsa diferente aos olhos da mulher. Nós a sentimos. É por nossos corpos que ela passa. Enxergamos o que os homens não veem. E muitos sábios dizem grandes besteiras quando se referem a nós. Eu sei. Como você disse, vivenciei minhas ideias. Foi duro, mas fiz o necessário, acredite. Se alguém soubesse tudo o que vivi, eu não viveria mais, entende? Um profundo suspiro de resignação e embalar a jovem que abraçava foi a resposta de Adara. Era como se desejasse acolher no próprio corpo a dor que vislumbrava na alma de Laila e que seu afeto ansiava por acalentar. Hoje sei como se sente um copo, um barril, uma jarra. Eu me coloquei nessa situação e não estou reclamando, apenas desabafando o que sinto e o que aprendi. Eu sei, querida, eu sei. Você agora é uma mulher adulta. Algo me diz que você comeu o resto da vida. É ruim, mas como disse, é necessário que alguém o faça. Entendo o que diz quando a saber o que sente um copo. É uma experiência que muitas vivenciam, mas não se esqueça jamais. Você não é um copo. Você é uma mulher, um ser humano, digno, criado pelo Eterno e com quem ele compartilha as grandes leis da vida. E feliz é aquele que a tomou como um copo. É um cego, um resto. Jamais merecerá tocar sua essência. Não se veja pelos olhos de tal homem, nunca. Mas é ruim, muito ruim, murmurou Laila. Quantas mulheres, e talvez eu venha a ser mais uma, atravessam a vida inteira sob tal olhar.
um mero receptáculo, um objeto de uso qualquer, um bem para deleite ou simples satisfação de necessidades. É cruel. Concordo, mas muitas dessas mulheres acabam por se ver pelos olhos masculinos. Perdem sua própria percepção feminina. Acreditam-se copos e vivem até satisfeitas. São medíocres. Anulam o que existe de mais belo na obra da criação. A capacidade de pensar e sentir individualmente. São copos mesmo. Existem aos milhares de dúzias, quase iguais, e qualquer uma faz o mesmo trabalho e serve ao mesmo fim. Nunca se sobressaem. São o que pensam e como se veem. Talvez não entendam a essência da vida, nem de si mesmas. Copos não raciocinam, afinal de contas. Adara, protestou Laila. Que horror o que disse! A vida lhe mostrará se estou certa ou errada. O fato de nossa cultura exigir total submissão da mulher e encher-nos de regras faz-nos carregar sobre as costas toda a moral e honra de uma sociedade. Não é menos horrível. Horrível é ver que muitas não se dão conta do fato e que mais seguem as leis da sociedade do que são submissas ao Altíssimo. Nas leis maiores da vida elas trapaceiam. Trapaceiam Alá? Sim, querida. Abortam, fazem jogos emocionais mesquinhos, intrigas, aparentam o que não são, preocupam-se mais com o material, mortal, transitório, do que com a vida que é imortal. Você falou em sentir-se como um copo, mas pode também sentir-se como a terra que recebe e alimenta nas próprias entranhas a semente da existência, da vida, que dá da sua essência para que outro ser venha à luz. Nós somos as entranhas da terra, querida, o solo em que o Altíssimo cultiva sua mais bela lavoura, a espécie humana. E não pense que isso é apenas o ato de gerar um filho. Não, a mulher cultiva a lavoura da consciência. Esse é, a meu ver, o grande diferencial de nossa espécie. As vacas também parem seus filhos e também são receptáculos. Nós não somos vacas, porque cultivamos na consciência. Temos um poder grande, imenso. Nossas mãos, palavras e gestos podem erguer um outro ser ou afundá-lo no mais negro abismo, seja ele uma criança indefesa ou o mais importante dos homens. No íntimo de cada um, homem ou mulher, existe uma representação feminina, materna, e mexer com esse ser invisível é uma capacidade da mulher, e por esse caminho ela comanda e nunca é comandada, tal qual a terra. O homem jura que faz dela o que deseja, mas no fundo não é bem assim, a vida própria. A terra recebe e germina qualquer semente que se lance no solo. Você acha que nós também devamos proceder dessa forma? Que não devemos negar a germinação? Outro suspiro profundo irrompeu do peito de Adara. Que conversa difícil, pensava ela e indagava-se. Que terá vivido essa menina? Quando arrancamos uma planta, deixamos uma ferida na terra revolvida, um buraco, um espaço vago. Somente o tempo o apagará. Mas na consciência, sempre que passarmos em frente a tal canteiro, lembraremos da planta arrancada. Quem sabe um dia, no futuro, as mulheres possam de fato escolher ser mães, dar a vida, ser a terra germinada física ou espiritualmente, e não venha mais a ser uma imposição da natureza, um acontecer ser mãe. No futuro, quem sabe, quando as mulheres tiverem de si mesma um olhar feminino e maior domínio da natureza. Você ficará? Ainda não respondeu. Indagou Laila, erguendo-se do colo de Adara e a encarando. É claro, ficarei por quanto tempo julgar que precisa de mim. Obrigada, agradeceu Laila sorrindo e abraçando Adara. A pequena distância,
Najib e Safia a observavam. A pior luta se aproxima, falou Najib, fitando do espelho d'água o reflexo das plantas e da copa das árvores. Uma grande batalha, sem dúvida, mas bem sabemos que o crescimento não se faz de graça ou sem se vencer grandes obstáculos, comentou Safia calmamente, fitando a jovem protegida. Que lhe parece? Podemos esperar uma vitória? Assim desejo. Ela está em dúvida, e isso é compreensível. Vamos deixá-la com suas forças e analisar. Ela tem condições de raciocinar sozinha e chegar às suas próprias conclusões. Além do mais, uma das fortes características de Laila é o conhecimento e o domínio que tem sobre suas emoções. Na luta que se aproxima, o uso dessas forças é fundamental. Ela precisa estar segura dos próprios sentimentos. Embora a dúvida que permeará sua decisão é inegavelmente importante. Veremos se o entendimento e o perdão são sólidos ou não. Ela está fragilizada, asseverou Najib. Eu sei. Não seria prudente um contato maior, talvez um diálogo? Somente se for necessário. A fragilidade de agora é a vontade férrea de amanhã, meu amigo. Você nunca observou como os ferreiros moldam as espadas de aço? Já vi sim. Amolecer, fragilizar sob o fogo intenso a lâmina bruta, depois, ainda frágil, moldá-la, martelá-la, sem piedade, imprimindo os contornos definitivos. Por fim, o mergulho em água fria, e não há metal mais resistente. Narrou ele. Entendo o seu plano. É duro, mas eficiente. Fico feliz. E não diria eficiente, mas sim coerente. Minha função não é evitar a dor, o sofrimento. Eles são mestres e necessários. Seria como impedir o professor de ensinar a criança, alegando ter piedade das horas que ela fica privada de brincar e sujeita à autoridade e à exigência. Não, Najib. Tal proceder seria exemplo de maldade e vista curta. Apenas a pequenez de algumas mentes humanas enxerga nossa função ao lado dos irmãos na matéria desse jeito. Proteção excessiva é a asfixia, morte de valores, desenvolvimento de vícios na alma alheia. É preciso não confundir fragilidade com fraqueza. O estado do que é frágil é delicado, sensível, requer tato, cuidado no manuseio. A fraqueza é a falta de força, a debilidade, coisas muito diferentes. Se eu impedisse o estado de fragilidade que Laila vivencia, eu a estaria colocando no caminho de fazer dela uma fraca. Meu propósito não é esse, é o oposto. Quero que ela desenvolva as próprias forças. Sei que pode e sei que ela as possui, como qualquer ser humano. Observe a lição dos pássaros com seus filhotes. Eles são zelosos. Enquanto os filhotes são pequenos, os pais procuram o alimento e o ruminam para dar-lhes no bico. Conforme eles crescem, a conduta muda para auxiliar a natureza. Eles sabem que os filhotes precisam usar o próprio bico para que este se enrijeça e lhes sirva por toda a vida. E quando os veem prontos para voar, lançam-nos dos ninhos, propiciando o nascimento da necessidade de abrir e bater as asas. É lógico que são desengonçados, mas sem passar por esse estágio de sofrimento, não serão capazes de viver. Não terão aprendido a usar as próprias capacidades de que os dotou a natureza. Zelo não se confunde com proteção excessiva, porque permite a experimentação da própria fragilidade. Mesmo assim, não será uma decisão fácil. Ninguém jamais ousou dizer que viver e bem aproveitar as experiências seja algo fácil. Exige esforço, superação, ampliação dos próprios limites. Somente aqueles que vivem voltados à satisfação da vida animal, instintiva, é que talvez proclame tal sandice. Laila venceu essa fase há muito tempo. É um espírito bastante lúcido e consciente.
Confio que podemos deixá-la agir por conta própria. Ela está pensando, procurando caminhos, tateando em si mesma. Irá perceber, eu creio, que na terra germinam diversas sementes, produzindo em suas entranhas organismos diferentes, exatamente o que se dá com o corpo feminino. A mãe é um organismo, o feto é outro. São naturezas diferentes, seres distintos. O que serve a um pode não servir a outro, e os nossos direitos acabam onde começam o dos nossos semelhantes. E, veja bem, esse limite não é material, não pode ser medido, demarcado. É moral, imaterial, o que torna possível que o direito alheio exista dentro das próprias entranhas e deve ser respeitado, o que em última instância é o surgimento do dever. Ela é consciente o bastante para ouvir a voz do dever, sentenciou Najib, olhando as duas mulheres sentadas no recanto do jardim. Vê as razões de minha confiança, então? Najib balançou a cabeça, aquecendo. Talvez o maior perigo da vida não seja tomar decisões erradas, mas aceitar situações que silenciam quem você realmente é. Quantas vezes alguém continua em um lugar, em uma relação, em uma escolha, não porque quer, mas porque é o certo. E aos poucos vai se afastando de si mesmo, porque no fundo a dor não está no que acontece fora, mas no momento em que você começa a se enxergar como algo menor do que realmente é. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Você já se sentiu sozinho, mesmo acompanhado? E se quiser continuar esse tipo de conteúdo, fica por aqui. Às vezes, uma única história pode fazer a gente enxergar a própria vida com mais clareza. Até o próximo vídeo.